E se eu te dissesse que uma mulher encontrou alguém idêntico a ela e decidiu que essa pessoa precisava morrer? Não, gente, isso não é um roteiro de filme, isso aconteceu na vida real e é uma história chocante de traição, engano e um plano tão diabólico que até parecia perfeito. Mas será que ela conseguiu escapar de tudo isso? Hoje você vai conhecer o caso assustador da Sharaban Key, a mulher que tentou desaparecer de uma forma inimaginável. Você já vai entender sobre o que eu tô falando, mas antes, se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e mostrando um pouco do meu dia a dia. E eu vou pedir também logo no começo do vídeo para você já deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. E agora sim, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Sharaban Key nasceu em abril de 1999 no Iraque. Ainda quando era criança, sua família fugiu do Iraque e migrou para a Alemanha. Nessa época, ela estava para completar seus 7 anos de idade. A família se estabeleceu em Ingolstadt, uma cidade próxima a Munique, onde tentaram recomeçar as suas vidas. Seus pais sempre foram rigorosos e tradicionais, priorizando a segurança e a reputação da família acima de tudo. Desde muito jovem, a Sharaban demonstrava traços de uma personalidade forte e determinada. Apesar de crescer em um ambiente que valorizava o respeito, as tradições e tudo mais, ela se interessava por um mundo muito mais moderno e independente, apaixonada por maquiagem e estética. Ela passava horas assistindo tutoriais no YouTube e acompanhando influenciadores do ramo. A menina sonhava em se tornar maquiadora profissional e abrir o seu próprio estúdio de beleza. No entanto, por trás dessa imagem de jovem sonhadora, a jovem também tinha um lado obscuro, digamos assim. Ela adorava ser o centro das atenções e não suportava ser contrariada. Muitas vezes dramatizava situações para se colocar no papel de vítima e manipular as pessoas ao seu redor. Isso era algo comum na vida dela, tá? Aos 15 anos, a Sharaban conheceu um rapaz chamado Rowan, que era um jovem de 17 anos, também imigrante do Iraque. Eles se aproximaram, se apaixonaram rapidamente e começaram um relacionamento secreto, temendo a reação de suas famílias. A relação deles, no entanto, não demorou muito para ser descoberta. Um tio da Sharaban os flagrou aos beijos no metrô e ele ficou furioso com o que viu. E ao invés de simplesmente contar para os pais da jovem, ele começou a chantageá-la, ameaçando expor o relacionamento caso ela não fizesse o que ele queria. E durante meses a garota viveu sob essa ameaça, até que ela ficou cansada disso tudo e decidiu assumir o namoro publicamente. Como esperado, as suas famílias reagiram bem mal, eles eram considerados muito jovens para se envolver seriamente, mas apesar da desaprovação, eles continuaram juntos. Aos 18 anos de idade, a Sharaban e o Rowan se casaram e decidiram morar juntos. Parecia o começo de uma nova fase feliz. O Rowan abriu o seu próprio salão de cabeleireiro e a Sharaban começou a oferecer serviços de estética no mesmo local. Ela adorava esse tipo de coisa, então para ela era um trabalho que ela sentia prazer em fazer. Finalmente, gente, ela estava realizando o seu sonho, né, que sempre foi de trabalhar na área da beleza. Então isso era muito bom para ela. No entanto, toda essa harmonia durou muito pouco. O casamento logo se tornou turbulento, cheio de brigas e desentendimentos. A mulher era extremamente ciumenta e possessiva, constantemente acusando o marido de traição. Além disso, a sua impulsividade a levava a explosões de agressividade. Em um dos episódios mais bizarros, a Sharaban invadiu uma padaria ao lado do salão e começou a jogar doces no Rowan, gritando e fazendo um escândalo na frente de vários clientes e funcionários. O relacionamento deles se tornou um ciclo vicioso de brigas intensas e reconciliações passageiras. Durante a pandemia, com o isolamento social, eles tiveram até um tempo de paz momentânea,
Mas assim que as restrições foram suspensas, os conflitos voltaram com ainda mais força. Com 21 anos de idade, a Shahraban conquistou a sua independência financeira e comprou um carro, uma Mercedes preta. Esse veículo se tornaria uma peça-chave em uma trama macabra. A liberdade que um carro proporciona fez com que ela passasse a sair sem dar satisfações ao marido, desaparecendo por noites inteiras. Em pouco tempo, ela começou a trair o Rohan com diversos homens, mas foi o Jacob que se tornou seu amante fixo. A mulher ficou obcecada por ele, chegando, gente, a enviar dezenas de milhares de mensagens em poucas semanas. E em meio a esse caso intenso, ela descobriu que estava grávida. Quando Rohan soube da gravidez e percebeu que não era o pai, ele obviamente ficou assim furioso. Ele não aguentou isso. A discussão entre os dois se transformou em uma verdadeira batalha e no auge da briga, a Shahraban atacou o marido, batendo sua cabeça contra um espelho e até tentou atropelá-lo com o próprio carro. A situação piorou ainda mais quando o irmão do Rohan entrou na história, ameaçando a Shahraban para que ela tirasse o bebê. Pressionada, ela cedeu e infelizmente interrompeu a gravidez. Mas a raiva e o desejo de vingança só cresceram assim dentro dela, foi escalonando, sabe? Crescendo cada vez mais. E o seu comportamento se tornou cada vez mais errático. E em um acesso de fúria, ela invadiu a casa do cunhado e o atacou, gente, com um taser. Ela deu vários choques no pescoço do cunhado enquanto gritava que ele merecia aquilo. E esse foi, assim, basicamente o ponto de ruptura. O Rohan pediu uma ordem de restrição e iniciou o processo de divórcio. Sem o marido e sem a família para apoiá-la, a Shahraban se envolveu com o mundo do crime. Ela começou a frequentar círculos criminosos e a participar de fraudes, tráfico de drogas e falsificação de documentos. Mas, gente, isso não era o pior, tá? Porque a sua mente perturbada começou a planejar algo ainda mais macabro. Ela queria fingir o próprio falecimento e incriminar o Rohan pela morte dela. Para isso, ela precisava de um corpo semelhante ao seu. Então ela iniciou uma busca obsessiva por uma sósia perfeita. E foi vasculhando perfis em redes sociais, analisando traços físicos e características específicas que a Shahraban traçou um plano sinistro. Ela faria de tudo para atrair uma sósia da internet para a vida real para poder dar seguimento no seu plano. E essa sósia precisava parecer o suficiente com ela para ser confundida, para que não existisse a menor dúvida de que era ela, para que todos acreditassem que ela tinha morrido. E a sua escolha foi a Khadija O, uma jovem de 23 anos com um passado difícil e um sonho ingênuo. Ela queria se tornar uma influenciadora grande da beleza. E a partir daqui, as coisas começaram a desandar muito rápido. A Khadija tinha 23 anos, a mesma idade da Shahraban, e o seu sobrenome não foi divulgado devido às leis de privacidade da Alemanha. Mas nós sabemos que a sua vida foi marcada por desafios desde a infância. Ela nasceu na Argélia, mas após a separação dos pais, um grande desentendimento familiar fez com que a Khadija imigrasse para a Alemanha com o seu pai, enquanto a sua mãe permaneceu no país de origem da família. Desde então, gente, ela nunca mais viu a sua mãe. Aos 14 anos, ela foi retirada da guarda do pai por motivos que não foram divulgados oficialmente. No entanto, registros indicam que a situação envolvia violência doméstica e, como resultado, ela foi levada para um abrigo infantil. Lá ela conseguiu fazer boas amizades, mas a sua vida logo tomou um novo rumo quando ela começou um relacionamento com o seu primeiro namorado, um homem extremamente abusivo, e o sofrimento da garota não parou por aí, tá? Ainda muito jovem, ela engravidou, mas perdeu o bebê. E em outro momento da sua vida, ela também sofreu um terrível assédio íntimo. Ou seja, mesmo com tão pouca idade, a Khadija já havia enfrentado dores e traumas inimagináveis. E apesar de tudo, quem a conhecia a descrevia como uma jovem brilhante, alegre e muito carinhosa. Ela era extremamente leal às suas amigas e considerava as meninas com quem cresceu no abrigo como irmãs.
Agora, com 23 anos, ela trabalhava como garçonete, mas o seu verdadeiro sonho era se tornar uma influenciadora do ramo da beleza muito famosa com milhões de seguidores. Ela era apaixonada pelo mundo da estética, acompanhava atentamente criadores de conteúdo no YouTube e Instagram e, cheia de esperança, começou a postar os seus próprios tutoriais no TikTok e no Instagram. Ela queria crescer, queria uma chance de se destacar e essa chance parecia ter finalmente chegado com a proposta da Charaban. Bom, em agosto de 2022, a Khadija recebeu uma mensagem inesperada de um suposto profissional da indústria da beleza. A pessoa dizia ter uma oportunidade incrível para ela. Foi nesse momento que a sua vida virou de cabeça para baixo. Quem era essa pessoa misteriosa? Claro, né, gente? Já sabemos, era a Charaban. Só que ela estava usando um dos seus perfis falsos e ela entrou em contato com a Khadija e apresentou uma proposta que parecia muito irrecusável. Ela havia sido escolhida para estrelar um videoclipe de um rapper super famoso. O artista em questão se chamava Lune, um cantor de rapper bastante conhecido na Alemanha. Ou seja, não era um nome inventado para um golpe qualquer. Era um nome real de alguém muito famoso. A Khadija não conseguia acreditar que aquela poderia ser finalmente a grande oportunidade da sua vida, algo por qual ela sempre esperou. Afinal de contas, participar de um videoclipe de um artista renomado poderia com certeza ser o pontapé inicial da sua carreira como influenciadora. A menina ficou muito eufórica, é claro, e ela quis seguir adiante com a proposta. O que a Charaban não esperava era que a Khadija fosse verificar a informação. Então, desconfiada, ela decidiu entrar em contato diretamente com o Lune pelo Instagram e enviou um áudio que dizia basicamente: "Oi, uma mulher me procurou no Instagram dizendo que eu fui escolhida para participar de um dos seus videoclipes. Você pode, por favor, me confirmar se isso é real?" E então, gente, veio a mensagem com a resposta que salvou a sua vida. Isso é um golpe, não caia nessa. Mas a Charaban não desistiria tão fácil. Então, pouco tempo depois, ela entrou em contato novamente, dessa vez usando outro perfil falso. Agora, sua abordagem era diferente. Era o tal do golpe do tratamento de beleza gratuito. A Charaban enviou uma mensagem oferecendo uma sessão grátis de depilação a laser em um suposto salão de beleza. Em troca, a Khadija precisaria fazer uma postagem nas redes sociais sobre o procedimento. Para uma jovem, pessoal, que estava determinada a se tornar uma influenciadora, era uma oportunidade irresistível. Por isso, a Khadija não hesitou e aceitou a oferta mais que depressa. Para tornar a farsa ainda mais convincente, a Charaban disse que o tratamento normalmente custava 2.600 euros. Era bom demais para ser verdade, né? A única coisa que a Khadija precisava fazer era ir até o salão. E para que tudo parecesse ainda mais real, a Charaban enviou o endereço de um salão verdadeiro, que, como vocês devem imaginar, era o endereço do estabelecimento do seu ex-marido. Havia apenas um pequeno problema. A Khadija explicou que morava a cerca de 160 quilômetros do local onde aconteceria o tal do procedimento. Mas obviamente a Charaban já havia pensado nisso, então ela respondeu que a mulher não precisaria se preocupar, porque ela mesma a buscaria. Esse era um truque que a Charaban estava usando para garantir que a sua vítima não recusasse a proposta. Dessa vez ela queria ter certeza de que a Khadija não fugiria, e infelizmente a Khadija aceitou a oferta. As duas marcaram um encontro para o dia 16 de agosto de 2022, uma data que em poucos dias traria um desfecho trágico para essa história. E agora nós chegamos no dia 16 de agosto de 2022, o dia em que tudo aconteceu. Naquele momento, a Charaban estava morando com os seus pais, algo que, como veremos, fazia parte de um plano meticulosamente elaborado. Na manhã do crime, ela encenou uma falsa normalidade diante da família, disse aos pais que iria se encontrar com o seu ex-marido Rohan para resolver algumas pendências. Ela garantiu que não demoraria e que voltaria ainda naquela noite. Assim, naquela manhã, a mulher saiu de casa
como se fosse um dia qualquer. As horas se passaram, era 3 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite, 10 da noite e nenhuma notícia da Sharaban. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Os pais dela começaram a se preocupar, ela havia prometido voltar naquela noite, mas o relógio já marcava mais de 10 da noite e não havia sinal dela. Eles tentaram ligar, mas não tiveram nenhuma resposta. Mandaram mensagens, mas ninguém respondeu. Eles procuraram o seu perfil nas redes sociais, mas não havia nenhuma atualização. Por volta das 23 horas, eles decidiram que não podiam mais esperar. Pegaram o carro e saíram em busca da filha. O primeiro destino foi a casa do Juan, afinal de contas, era onde a Sharaban deveria estar. Só que no caminho, enquanto dirigiam por uma rua residencial, logo algo chamou a sua atenção. Era a Mercedes preta da filha, que estava parada na beira da estrada. Eles imediatamente encostaram o carro e correram até o veículo, mas algo parecia estar errado. As janelas escuras impediam que eles vissem o interior. Ansiosos, eles pressionaram o rosto contra o vidro, tentando enxergar melhor. Foi então que eles viram a cena mais aterrorizante das suas vidas. No banco de trás havia um corpo caído coberto de um espesso líquido vermelho. E a vítima, gente, parecia ser a Sharaban. O desespero tomou conta deles, a sua filha estava morta dentro do próprio carro. O que é que podia ter acontecido? Eles tentaram então abrir as portas, mas estavam trancadas. Em pânico, o pai da jovem pegou um vaso de planta próximo e começou a bater contra o vidro, tentando de todas as formas quebrá-lo, mas o impacto não era forte o suficiente. E sem outra opção, eles chamaram a polícia imediatamente. Poucos minutos depois, os policiais chegaram ao local, eles quebraram o vidro e abriram o carro. Foi então que o pior foi confirmado. A Sharaban estava morta no banco de trás da sua Mercedes preta. Só que o horror não terminou por aí, porque o corpo apresentava mais de 50 golpes de um objeto cortante. Havia ferimentos no peito, no pescoço, nas costas, mas principalmente no rosto. O seu rosto estava muito desfigurado, gente, muito mesmo. Os paramédicos chegaram logo em seguida, mas já era tarde demais. A jovem no banco traseiro foi oficialmente declarada morta ali mesmo no local. O mundo dos pais da jovem simplesmente desabou. Eles choravam, gritavam completamente arrasados e parecia que o mundo deles realmente tinha acabado. A polícia iniciou imediatamente uma investigação, afinal de contas, quem poderia ter cometido aquele crime? Os pais da vítima trouxeram uma informação crucial. Talvez houvesse alguém que quisesse a Sharaban morta. E essa pessoa poderia ser o Juan, o seu ex-marido. Afinal de contas, a Sharaban saiu para encontrá-lo naquele dia. Ou pelo menos foi isso que ela disse aos seus pais. Portanto, ele foi a última pessoa a vê-la viva. Além disso, os dois tiveram um divórcio extremamente conturbado, cheio de brigas e ameaças de violência. Para os investigadores, tudo fazia sentido, as coisas estavam interligadas, e o Juan rapidamente se tornou o suspeito número 1 da polícia. Tanto que imediatamente os oficiais começaram a procurá-lo, mas havia um problema: o Juan estava foragido. E assim que ele soube da morte da Sharaban, ele fugiu mesmo. Ele sabia que seria o principal suspeito. E ao invés de se defender, decidiu se esconder. Isso apenas o fazia parecer ainda mais culpado. Mas no dia seguinte, algo inacreditável aconteceu. O caso Sharaban já estava em todos os noticiários. A mídia noticiava que a jovem havia sido encontrada morta em seu carro e que ela estava totalmente desfigurada. E foi então que a polícia começou a receber ligações estranhas. Várias pessoas relataram ter visto a Sharaban naquele mesmo dia. Mas como isso era possível? Afinal de contas, ela tinha falecido. Ou será que ela estava viva? Mais tarde, naquele dia, uma nova revelação mudou tudo. Os investigadores descobriram que uma oferta de $80 mil foi feita para que a Khadija fosse atacada. O homem contratado aceitou a oferta e foi aí que essa trama terrível começou a se desenrolar. No dia 16 de agosto, a Sharaban estava hospedada na casa dos seus pais e isso fazia parte da sua estratégia. Ela queria plantar a ideia de que estava indo encontrar o seu ex-marido, mas na verdade, quando saiu da casa dos pais,
ela foi buscar o seu novo namorado, um homem chamado Shaya. Então os dois partiram para uma viagem de 100 quilômetros para buscar a Khadija. Na verdade, a oferta de 80 mil euros foi feita ao novo namorado da Shahraban, que, como sabemos, ele aceitou. E foi aí, gente, que o verdadeiro plano começou a ser executado. Por volta das 19 horas, a Shahraban chegou à sua casa, se apresentando como a dona de um salão de beleza. Sem desconfiar de nada, a Khadija, que era uma pessoa gentil e confiável, aceitou a oferta sem hesitação. Ela realmente achava que estava prestes a ganhar um tratamento que poderia impulsionar a sua carreira. Então ela entrou no carro com a Shahraban e com o Shaya. A essa altura já começava a escurecer, não se sabe se a Khadija chegou a questionar o horário ou o fato de que a viagem parecia longa demais para um simples procedimento estético. Mas em algum momento do trajeto a Shahraban parou o carro em uma estrada isolada próxima a uma floresta, fingindo estar perdida. Com um tom convincente, ela pediu que a Khadija saísse do veículo para ler uma placa de sinalização. E foi nesse momento que a armadilha se revelou. Assim que a Khadija desceu do veículo, o Shaya saiu do carro e a atacou pelas costas, usando um soco inglês de metal. O golpe, gente, foi certeiro e a Khadija caiu no chão instantaneamente. Sem qualquer hesitação, o Shaya sacou um objeto cortante e deu início ali ao ataque. E o objetivo era mesmo de deixar o rosto da vítima irreconhecível, para que ela pudesse ser confundida com a Shahraban. No total foram 56 golpes, uma quantidade absurda que demonstra a crueldade desse crime. Agora sim, como que alguém pode concordar em tirar a vida de outra pessoa dessa forma? E pior, por alguém que conheceu há pouquíssimas semanas, porque esse namoro do Shaya com a Shahraban não tinha nem 15 dias. Mas enfim, deve ter sido por conta do valor ofertado, né? Ele deve ter achado a quantia boa o suficiente para aquele ato horroroso. Bom, a Khadija perdeu a vida ali mesmo, naquele lugar em meio à escuridão da floresta. O mais devastador é pensar que ela acreditava que estava aceitando uma oportunidade promissora e que a sua vida mudaria dali em diante. Ela confiou nessas pessoas e, em troca, teve a sua vida roubada de forma impiedosa. Após o crime, a Shahraban e o Shaya colocaram o corpo da Khadija no porta-malas do carro e dirigiram até uma rua próxima à casa do ex-marido da Shahraban. Lá, simplesmente, eles abandonaram o veículo com o corpo dentro. Mas o detalhe mais perturbador desse plano é que a Shahraban queria que os seus próprios pais encontrassem toda aquela cena. E isso demonstra um nível de frieza difícil de compreender, porque afinal de contas ela sabia que os pais dela ficariam devastados ao encontrarem o suposto corpo da filha naquelas condições. Ou seja, ela não pensou nos pais, ela não pensou em ninguém, ela estava tomada por um ódio do ex-marido e queria que ele fosse preso pelo seu falecimento. Na manhã seguinte, em 17 de agosto de 2022, embora os pais da Shahraban tivessem identificado o corpo, o médico legista levantou questões importantes sobre a identidade da vítima. E ainda pela manhã, a polícia já havia identificado a vítima como sendo a Khadija e apontando a Shahraban como a principal suspeita do crime. Foi quando eles descobriram que a Shahraban tinha entrado em contato com diversas outras mulheres no Instagram, propondo ofertas mirabolantes e prêmios esquisitos. Por conta de toda essa dramatização dos fatos, o caso rapidamente ganhou destaque na mídia e diversas testemunhas começaram a relatar à polícia que haviam visto a Shahraban viva, andando por aí. E foi aí que o plano dela, gente, foi só ladeira abaixo, porque havia um erro grotesco na estratégia da Shahraban. Ela simplesmente não fugiu. Como, gente? Como que alguém planeja fingir o próprio falecimento, incriminar o ex-marido e ainda assim continua levando a vida normalmente? Era como se ela acreditasse que depois de um assassinato dessa magnitude, ela poderia andar pela cidade sem levantar suspeitas. Eu sinceramente não sei o que ela pensava. Será que ela pensava que as pessoas que sabiam que ela havia morrido, se vissem ela na rua, pensariam que estavam vendo, sei lá, um fantasma? O que é agora? O remake do filme Ghost, do Outro Lado da Vida? Porque assim, não faz sentido, né? Se o plano dela era simplesmente
fingir que não estava mais entre nós, por que ela continuava ali? E ela entrou, gente, ela entrou em lojas, caminhou pelas ruas e seguiu a sua rotina como se nada tivesse acontecido. Se a Sharaban tivesse se escondido, talvez o seu plano tivesse até funcionado. Embora a polícia tivesse descoberto a verdade, a essa altura ela já teria conseguido fugir para um outro lugar, mas não, ela estava ali esperando ser capturada, não é possível. E o pior é que ela não imaginou que a polícia provavelmente realizaria uma autópsia detalhada e logo descobriria que o corpo não era dela. É bizarro, sabe? Como que uma pessoa que tinha essas intenções fez um plano tão furado. Eu, sinceramente, já vi muitos outros casos onde o criminoso era pelo menos um pouco mais esperto. Bom, na noite do dia 17 de agosto de 2022, pouco mais de 24 horas após o crime, a Sharaban teve a audácia de entrar em uma pizzaria local e pedir o telefone emprestado a um funcionário. O que ela não imaginava era que câmeras de segurança capturaram a sua imagem e, para piorar, ela estava vestindo as roupas da Khadija e também estava usando a bolsa da vítima. O dono da pizzaria reconheceu o rosto da Sharaban das reportagens e discretamente chamou a polícia. Pouco tempo depois, os oficiais chegaram e a prenderam no local. O Shaya, que estava junto com ela, também foi preso. Felizmente, os dois foram capturados rapidamente, mas a grande questão que fica no ar, que permanece, é como que eles achavam que isso tudo ia dar certo. O plano tinha muitos furos. E quase 18 meses depois do crime, em janeiro de 2024, o julgamento finalmente aconteceu. O caso ganhou grande repercussão internacional e ficou conhecido como o assassinato da sósia. Principalmente porque as duas usavam o mesmo estilo de maquiagem e por isso elas eram mesmo parecidas. O público ficou chocado com a brutalidade do que aconteceu. A Sharaban planejou tirar a vida de uma mulher inocente simplesmente porque ela se parecia com ela, tudo para tentar fingir ali, o seu próprio falecimento e incriminar o seu ex-marido. A história parecia um enredo de um thriller de crime fictício. Bom, no início do julgamento, novas revelações chocantes vieram à tona. Enquanto aguardavam o processo na prisão, a Sharaban e o Shaya se envolveram em mais crimes. A Sharaban frequentemente brigava com outras detentas e chegou a ser acusada de agressão. Já o Shaya foi flagrado tramando algo ainda mais sombrio. Ele tentou contratar um assassino de aluguel dentro da prisão, ofereceu dinheiro a um colega de cela para eliminar 13 testemunhas que possivelmente testemunhariam contra ele. Parece inacreditável uma audácia dessas, né? Depois de já ter cometido um crime dessa magnitude, ele ainda tentou acabar com a vida de mais 13 testemunhas para encobrir o crime inicial. Gente, é bizarro. Só que, obviamente, esse plano simplesmente falhou. E quando o julgamento começou, ainda mais testemunhas se apresentaram para depor contra ele. Entre elas estava o ex-marido da Sharaban, o Rohan. Ele passou os últimos 18 meses escondido, pois ao saber da suposta morte da sua ex-esposa, ele fugiu por medo de ser incriminado. Ele temia não apenas ser acusado, mas também ser alvo da vingança dos pais da Sharaban. Porém, ao ver que a verdade veio à tona, ele finalmente decidiu sair do esconderijo e testemunhar no tribunal. O seu depoimento revelou muitos detalhes sobre a personalidade manipuladora e narcisista da Sharaban, além do seu histórico de violência e os abusos que ele mesmo sofreu durante o relacionamento com ela. Outra testemunha inesperada foi um falso assassino de aluguel que a Sharaban tentou contratar antes do crime. Ele deu um golpe nela, ele disse que faria o serviço, pegou 5.000 euros da mulher e simplesmente desapareceu. Ele reapareceu para testemunhar no julgamento, mas ironicamente, ao fazer isso, acabou sendo incriminado e foi condenado por fraude, recebendo uma pena de 1 ano de liberdade condicional. Durante o julgamento, várias teorias surgiram sobre o verdadeiro motivo do crime. Uma das mais bizarras foi a hipótese de que ela teria sido sacrificada como parte de um ritual para um feitiço de amor. Embora essa teoria nunca tenha sido confirmada, apenas adiciona mais um elemento absurdo a essa história que simplesmente já parecia ter saído de um filme de terror. A polícia encontrou evidências que levantaram ainda mais suspeitas. No carro da Sharaban foram descobertos
papéis com anotações sobre feitiços do amor. Essa teoria chegou a ganhar força momentaneamente, mas acabou sendo descartada por falta de provas concretas. Quando chegou o momento da Sharaban se defender, ela adotou uma postura completamente diferente, com uma voz baixa, tímida e quase infantil. Ela tentou passar a imagem de alguém frágil e incapaz de cometer um crime daquela magnitude. A sua estratégia, gente, era jogar toda a culpa no Shaya. Ela afirmou que não fazia ideia do que ele estava planejando naquela noite e que durante a viagem de carro ele teria puxado um objeto cortante e ameaçado tanto ela quanto a Khadija. Só que essa versão desmoronou rapidamente. A promotoria apresentou provas irrefutáveis de que a Sharaban estava envolvida no crime desde o início e que tudo fazia parte de um plano friamente calculado. Um plano ruim, mas friamente calculado. O julgamento se arrastou até dezembro de 2024, marcado por constantes adiamentos e atrasos. Para a família da Khadija, esse processo foi um verdadeiro pesadelo, um sofrimento prolongado que os obrigou a reviver a tragédia inúmeras vezes. Mas no fim a justiça foi feita. A Sharaban e o Shaya foram condenados à prisão perpétua. Ainda assim, gente, a maior tragédia deste caso é a vítima, a Khadija. Ela foi descrita como uma jovem doce, generosa e cheia de sonhos. O seu maior objetivo era crescer na indústria da beleza e do entretenimento, e a sua lealdade às amigas era inabalável, tanto que todos a consideravam como uma irmã. A ironia do destino foram essas mesmas amigas que se uniram para arrecadar fundos para o funeral da Khadija. Ela tinha apenas 23 anos de idade e a sua vida foi interrompida de forma prematura. É muito triste porque, como eu falei para vocês, ela não teve uma vida fácil. Na verdade, ela teve que enfrentar desafios desde o seu nascimento e durante o seu curto período de vida, acredito que assim, os momentos bons foram muito poucos perto dos ruins, e ainda encerrar de uma forma tão pitoresca é bizarro. Agora, se há algo que podemos aprender com essa história é a importância de ter cuidado com as interações nas redes sociais. Nunca confie cegamente em propostas enviadas por desconhecidos. Infelizmente, nunca sabemos quem realmente está por trás da tela e quais são as suas verdadeiras intenções. Nunca é demais relembrar vocês sobre isso, porque a gente está todo mundo na internet, o tempo todo no celular, né? E a gente sabe que tem pessoas ruins o tempo todo online procurando oportunidades de fazer o mal para as pessoas. Então cuidado, fique sempre atento, e eu espero que o meu canal sirva justamente para isso, para alertar as pessoas e tornar a nossa comunidade cada vez mais segura. Porque sério, gente, eu me importo com cada um de vocês. Então fiquem bem. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.